Em primeiro lugar, antes de pregar, eu queria agradecer à igreja, o carinho de vocês no meu dia de ontem. Quem não sabe, minha segunda mãe faleceu ontem. A minha segunda mãe, tem gente, o quê? Você tem duas mães? Praticamente sim. Em 1985, eu perdi a minha primeira mãe, muito cedo, ela tinha 52 anos. E em 1995, essa minha tia começou a me adotar. E 20 anos depois, 2015, ela faleceu. Faleceu ontem, às 4 da manhã. E Deus cuidou de todas as coisas. Deus foi muito fiel comigo e a experiência parecida que eu tive na minha conversão, na morte da minha mãe, que eu não conhecia direito a Deus, ali eu me converti, eu ajoelhei, porque eu não sabia o que fazer, e Deus me tocou. Sexta-feira à noite a mesma coisa aconteceu. Eu não sabia o que fazer com ela mais. E estava numa dúvida muito grande se deveria interná-la ou não. E ajoelhei da mesma forma. E Deus falou assim: vai lá agora e ora por ela. Igual a minha mãe. Orei assim, uma esperança que ela ia melhorar, mas exatamente no outro dia ela faleceu. Eu só fiz aquela oração para entregar minha tia nas mãos do Senhor. Uma mulher que me ensinou muito. Todos nos ensinam, não é? Mas quanto mais íntimo é a pessoa, mais ela nos ensina. E de todas as qualidades dela, a maior, claro que tinha defeitos, mas a maior que me marcou foi a firmeza. Essa mulher perdeu o marido, em 1 ano perdeu os 2 filhos, ficou sozinha. Jamais ouvi ela murmurar. Sempre incentivou a gente: vamos. Era assim: vamos, vamos. E eu espero que essa firmeza que ela tinha, os servos do Senhor possam ter nesse ano de 2015. Porque Deus está nos chamando para sermos guerreiros de oração em 2015. Para isso que nós estamos estudando em Josué, nós daqui a pouco vamos aplicar numa outra série, em oração. A nossa conquista é espiritual, a nossa conquista é de vidas, é de almas. A nossa conquista é do nosso próprio coração. E eu quero agradecer a todos vocês que com carinho tiveram lá, que me mandaram mensagens. Nesses momentos, como é bom ter alguém do nosso lado, irmão. E é bom me lembrar disso, não é? E que a igreja se lembre disso. A gente, mas o que eu vou fazer lá? Não sei nem o que falar. Vai lá. Fica ali, quietinho. A sua presença traz conforto. De alguma forma traz conforto e nos fortalece. Eu quero agradecer então a todos vocês e a Deus, porque ela passou mal a partir do dia 30, parou de comer, e ela um dia falou conosco: o dia que eu parar de comer, pode crer que eu já vou. Porque eu amo a vida, quando eu parar, porque já era. E aconteceu em 4 dias, né? Dia 30, de 30 para 31, não, 4 dias ela se foi. Quem pode dar um glória a Deus pela vida da minha... Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Deus a levou, Deus a confortou, e eu tenho certeza da salvação dela. Isso me traz alegria. Como toda morte tem negócio de inventário, orem por mim, porque agora é uma parte burocrática, e que Deus nos ajude nesse momento, amém? Mas agora eu quero continuar com Josué, e eu sei que o Marcelo vai dizer qual é o capítulo. Josué capítulo, acertou, capítulo 9,
Josué 9. Vamos ficar de pé, quem puder. Sabe o que eu mais me lembro dela? Ela tinha uma casa em frente à praia, lá em cima. Ela ficava numa cadeira ou na outra. E ela ficava contando as histórias dela, lá de 1900 e não sei o quê. Falava até do Rui Barbosa, do Dom Pedro II. Que o antepassado dela era não sei o que do Dom Pedro II. Ela escreveu isso tudo, botou 2 livrinhos, 2 cadernos, deixou tudo registrado para a família. Eu conheço o meu passado. Você conhece o seu? E sabe que conhecer o passado às vezes é muito importante. E você vai aprender hoje. Aleluias. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, todos os inimigos têm eus, olha, heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, e se ajuntaram eles em comum acordo, para pelejar contra quem? Contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeon, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, uma estratégia, e foram se fingindo embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés, sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era o quê? Seco e borolento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos numa terra distante, fazei, pois, agora o quê? Aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos. Fazei agora, pois, aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, num dia em que saímos para vir ter convosco, e ele aqui agora já seco e borolento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos. E as nossas vestes e as nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longe caminho. Então, os israelitas tomaram de provisão, e o que eles fizeram? E não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz, e fez com eles a aliança que lhes conservara a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Olha só que palavra. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. O teu amor está sobre esse lugar, o teu poder, a tua graça, e é um momento de estudarmos a tua palavra. Que as nossas mentes se abram, que hoje possamos entender a importância das alianças, Senhor. As alianças que fazemos com homens e que fazemos no teu santo nome. Que tu possas então, Senhor, usar o pregador de forma, Senhor, clara, de forma estratégica e com a unção do teu Espírito, para que vidas sejam tocadas, Senhor. Enquanto a tua palavra for pregada, que teu Espírito venha inspirando a palavra, para que possa tocar os corações, fazendo diferença em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Amém.
Hoje o nome da mensagem é Aliança é Coisa Séria. Sabia disso? Que aliança é coisa séria? Hoje eu quero falar da importância das alianças que fazemos nas nossas vidas. Contratos, promessas. E todos esses contratos e essas promessas têm consequências nas nossas vidas. Mesmo quando fazemos diante de homens. Mas pior ainda, ou maior a gravidade ainda, quando fazemos diante de Deus. Porque Deus leva a sério as promessas que fazemos no nome dEle. Mesmo quando nós não levamos. Mesmo quando nós fazemos de qualquer maneira, Ele registra. Ele leva em consideração. E por isso vamos aprender que antes de fazer qualquer tipo de aliança, contrato, casamento, viu? Você deve orar antes. Em 2015, nós vamos orar daqui a pouco, em seguida, que Deus nos livre das más alianças que possam trazer consequências ruins sobre as nossas vidas. Mas além disso, quero falar também de alianças que nós já fizemos. Alianças erradas. Alianças precipitadas. Quem já agiu precipitadamente aqui? A pergunta, às vezes eu faço uma aliança até mesmo sendo enganado, como você vai ver o que aconteceu aqui. Será que essa aliança é válida? Mesmo eu tendo sido enganado, a aliança é válida? Eu vou ter que cumprir? E ela é válida até quanto tempo? Será que ela vale, do ponto de vista espiritual, para as minhas gerações, para a minha descendência? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quem quer ter alianças restauradoras nesse ano, sadias, dá um glória a Deus. E quem quer restituir, restaurar pessoas que você prometeu coisas e não cumpriu? Olha, bem menos, hein? Mas você vai ver que é isso que Deus espera de nós e Ele vai nos ajudar. Amém? Josué é um conquistador chamado por Deus. Deus é um Deus de aliança. Fez uma aliança com meu amigo, o nome dele é Abraão, lá atrás. Ele disse que ia dar a terra de Canaã, a terra prometida. E a promessa agora está se cumprindo sob o comando de Josué. O general aqui na terra era Josué. Vimos no fim do ano passado, ele já passou pelo Rio Jordão, ele já derrubou muralhas, ele já venceu Jericó, ele já venceu Ai, e na semana, último domingo, nós vimos ele restaurando a aliança com Deus, agradecendo a Deus por toda a conquista que ele fizera até aquele momento. De forma estratégica, Josué marchou e entrou exatamente no meio de Canaã, na região do meio de Canaã, para separar os inimigos do sul e os inimigos do norte, para que todos eles não pudessem se unir contra ele. Deve ter sido uma estratégia dada por Deus, ou por ele mesmo, que é um grande general. Isso nos ensina muito. Satanás conhece muito bem, ele usa assim, dividir para vencer, para conquistar. E Josué usou isso aqui. E semana passada vimos eles renovando a aliança, e agora vemos a reação do povo que estava por ali. E a reação do povo é essa, 9. Sucedeu que ouvindo isto, todos os reis, ouvindo a vitória dele, que estavam daquele Jordão, se eu não me engano é a região sul agora, o pessoal que estava no sul, todos esses inimigos aqui, resolveram se ajuntar. Veja o 2, se ajuntaram eles e de comum acordo para pelejar contra Josué. Essas nações certamente tinham diferenças entre elas, mas elas aqui nos dão uma lição muito grande, que a igreja do Senhor podia aprender e começar a aplicar. Sabe o que eles fizeram? Eles guardaram as diferenças deles e disseram assim: o negócio agora está feio, nós temos um inimigo comum que é muito forte, vamos passar por cima das nossas diferenças, vamos nos unir e vamos para cima de Josué, e vamos derrotar ele, porque ele é o nosso inimigo.
Quem é o teu inimigo? Quem é o teu inimigo? Satanás. Quem é o teu inimigo? A palavra de Deus diz lá, Paulo nos ensina isso, que a nossa luta não é contra sangue nem contra a carne, e que haja então uma união, que a igreja do Senhor, ao invés de ficar de picuinha, daquilo que eu estou certo, daquilo que eu estou errado, que ela possa se unir, guardando as diferenças, mas contra um inimigo comum. Temos um alvo, nós fomos chamados na mente de Deus, a uma igreja cheia de poder para frutificar, poder para conquistar, poder para transformar almas, para ganhar almas, territórios novos, e tudo isso vai depender da forma com que nós batalhamos. E aqui é uma grande sugestão, que possamos nos unir no seu grupo. Passe por cima da diferença. No seu ministério, passe por cima da diferença entre os irmãos, que podem dividir. Não. Todos nós estamos unidos numa bandeira. A bandeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um sangue maravilhoso que foi derramado naquela cruz para nos conquistar e nos fazer restauradores, conquistadores de vida. Todos nós necessitamos de Jesus. Esse ano nós temos um chamado para oração, perseverança e oração. E uma das primeiras revelações que você vai receber de Deus, quando você começar a orar mesmo, sabe qual é? Não é o carro que Ele vai te dar, não é o apartamento que Ele vai te dar. A primeira grande revelação que Deus vai te dar é ver quão pecador você é. Quem lembra de Isaías 6? Ele chega, ele olha para aquele, ele achava que ele até meio purinho, ele era um pouquinho melhor que Israel, né? Aquele pessoal pecador, ele era profeta, só um pouquinho. Quando ele viu quem era Deus, quando ele viu quem ele era, ele falou: não dá, eu sou muito impuro. Eu desisto de mim, só vejo sujeira em mim. E a segunda lição que nós vamos receber, o dia que você fizer isso e conseguir enxergar o quão sujo você é pela influência do pecado, pela natureza do pecado que habita em você, a segunda coisa que você vai entender é a grandeza do amor de Jesus por você. Porque como Isaías, quando você enxergar quem você é, você vai querer desistir de você. Você vai querer ser rejeitado por você mesmo. Você vai dizer: não dá, eu sou muito impuro. Mas Jesus vai dizer assim: eu sei que você é impuro, mas eu te quero assim mesmo, porque eu vou te lavar, eu vou te restaurar pelo meu sangue. Esse é o meu amor, eu aceito do jeito que você é, do jeito que você está. Você não vai precisar ser um santo, entre aspas, um hipócrita que fica mostrando aquilo que não é. Não, o meu Espírito vai entrar na tua vida e vai sim te transformar dia a dia, de glória em glória, aleluia. E quando você perceber esse amor maravilhoso de Jesus, que te aceita do jeito que você é, você vai começar a aceitar as pessoas mais do jeito que elas são, e vai aprender a passar por cima dessas diferenças, para que nessa igreja comece a levantar um povo que se una com um propósito de restaurar vidas. Amém? Se prepara para 2015, que eu já estou começando a estudar a oração, para dar uma série sobre oração. Amém? Aleluias. Então, eles se uniram de um lado para pegar Josué. Fechou o parênteses. Mas tinha um outro povo, que aqui é versículo 13, os moradores de Gibeon. Os moradores de Gibeon pensaram diferente. Eles falaram: não, esse Deus é poderoso demais, não vai dar certo. Eu já vi que eles vão destruir toda essa terra, é o mandado que tem. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos enganar eles. Nós vamos lá, vamos fingir que nós somos de terra distante, ou seja, que nós não pertencemos a Canaã,
que eles não precisam nos destruir, e vamos fechar uma aliança com eles. Vamos enganar aquele povo. E foi assim que eles fizeram. Botaram o sapato velho, botaram roupa velha, levaram o pão dos piores lá. Está tudo aqui escrito, você vai ver isso do 4, vamos até o 12. Tudo isso tentando enganar. Josué pergunta, quem que você é? Não, somos de terra distante, ouvimos falar que vocês venceram vários reis antes do Jordão. Veja que eles não falam de Jericó nem de Ai, estratégia. Você iria perguntar, mas como é que você sabe de Jericó e Ai? Então você mora por aqui. Não, ele finge, ele omite isso e faz uma estratégia muito interessante, armadilha, sutileza, contra o povo de Israel e contra Josué. Veja o 12, falando, esse nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia que saímos para vir ter convosco, que agora está desse jeito, seco e bolorento. E esses odres eram novos quando saímos de lá, ou seja, estão aqui simulando uma grande viagem, ou seja, estão dizendo, nós não somos de Canaã, por isso você não precisa nos destruir, e nós queremos ser servos teus, queremos ter uma aliança com você. 14, resposta do povo de Israel. Uma aliança é proposta. Olha o que eles fizeram. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor, e Josué concedeu-lhes uma aliança de paz e vida, sob juramento dos príncipes, diante de Deus. Primeira lição, aquilo que eu falei na introdução, cuidado com as alianças que você faz. Satanás é inteligente, suficientemente inteligente, para fazer abordagens e estratégias como essa, para te enganar, para te enrolar. As aparências enganam, meu irmão. As aparências enganam muito. O que Deus quer falar hoje para cada um de nós é que a aliança é coisa muito importante na tua vida. Não saia fazendo alianças de forma precipitada. É muito perigoso. Foi isso que eles fizeram. E vou continuar a ler daqui a pouco, 3 dias depois. Descobriram que aquele povo não era distante que nada, o povo era vizinho deles ali. Quem está pensando em fechar um grande negócio, um grande contrato? Ninguém. Quem está pensando em casar? Ninguém. Ô irmã, está pensando, quem quer fazer sociedade com alguém aí? Quem tem amizades íntimas? Venha comigo em 2 Coríntios 6. Primeiro diga para o seu irmão, cuidado com as alianças que você faz. Deus está falando isso no primeiro culto de 2015, hein? Para você não entrar pelo cano em 2015, hein? Deus quer te abençoar, hein, irmão? E Paulo, isso é Velho Testamento, pastor? Então tá bom, aqui é o Novo Testamento. Paulo, 6,14. Não vos ponhais, quem pode ler isso comigo? Em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários, você é o quê? Santuários do Deus vivente. Como ele próprio diz,
habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. Quem é o teu Deus? É o Deus de Israel. Aleluias. Há uma aliança entre nós e Deus em Jesus Cristo. E agora Paulo diz assim: cuidado com todo aspecto íntimo da tua vida. Mas pastor, nós não podemos ter amigos no mundo? Claro que podemos ter amigos no mundo. Agora, cuidado com a amizade íntima do mundo. Cuidado em abrir uma empresa com a pessoa do mundo. Por quê? Porque por natureza, você agora nasceu de novo. Você tem os padrões cristãos a seguir, e ele não. Amós 3 diz assim: podem dois andar juntos se não concordam. Mas pastor, a gente concorda com um monte de coisa. Desculpa, mas não concorda na coisa mais importante do universo: quem é Jesus. Então, ou você vai ter que fazer concessões e abrir mão dos padrões cristãos, ou ele vai ficar zangado com você o tempo todo. Empresa. Nós conhecemos o Brasil que nós vivemos, certo? Então tem um negócio para ser fechado. Tem uma via mais fácil e tem a via arriscadíssima, mais difícil, da correção. Se a pessoa não está na fé, claro, eu faria a mesma coisa que ela. Não estou na fé. Meu irmão, preciso, meu sócio cristão chato, eu preciso, comidinha para os meus filhinhos lá em casa. O que é 10%? Não é nada, vou pegar 90% para mim. Então vamos lá. Aí o que você vai fazer? Casamentos. Pensem bem. Antes de fazer, pense bem. Amigos íntimos. Olha, depois que a gente se converte, 5 anos depois, as nossas amizades íntimas têm que ser diferentes. Não estou falando de amigo, estou falando de amigo íntimo, que fica o tempo todo na tua casa. Como uma pessoa que fica o tempo todo na tua casa, que discorda contigo da coisa mais importante do universo, o que ela vai estar passando para os teus filhos? Quais são os valores que vão estar passando para os seus filhos? Ore a respeito das amizades. Ore a respeito do casamento, das sociedades. Em 2015, seja sábio. Porque Deus quer te abençoar. E cuidado com as aparências. Josué foi enganado. Eita, homem bom esse Josué. Não há aqui um de nós, eu acho que não há, né? Que se compara a Josué. E esse cara foi enganado. Sabe o que significa? Que provavelmente vai ter a mesma armadilha para você cair. Só que a Bíblia diz, Paulo diz que o Velho Testamento nos foi deixado como exemplo, para que a gente não caia nos mesmos erros que o pessoal lá no passado caiu. Diga para o seu irmão então aquilo que Paulo disse: não vos ponhais em jugo desigual. Antes de fechar o negócio, pode dizer, antes de fechar o negócio, ore, busque a direção de Deus. É a coisinha toda. Não, busque a direção de Deus. Mateus 11, porque, assim, jugo desigual. Lembra o que é jugo? Quem estava aqui nos 49 dias lembra, né? Lembra do boi velho e do boi novo? Quem lembra? O jugo é aquela peça que liga os dois bois no arado, lembra disso? E Jesus era o boi velho que ensinava o boi novo que somos nós.
Mateus 11. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, aprendei de mim, e acharei o quê? Descanso para a vossa alma. O que é descanso para a alma em 2015 aqui? Então o jugo é boizinho novo com boizinho velho. Imagina agora um boi de um lado e um jumento do outro. Como é que os dois vão puxar o arado? Eu te garanto que a diferença entre um cristão e uma pessoa que ainda não conhece o Senhor, em termos de valores e padrões, é muito maior do que a diferença entre o boi e o jumento. Por isso Jesus diz: tomai o meu jugo, aprende, descansa. Em 2015 você vai aprender a descansar nas palavras de Jesus Cristo, amém? Aleluia. Então a primeira coisa é: não entre em alianças. Eu queria orar com você agora, antes de continuar, sobre isso. Às vezes até empregos, que aparentemente, ora. Você pode ficar de pé? Quem crê no poder da oração aqui? Vamos pedir ao Senhor que não nos deixe cair em ciladas. Porque Josué caiu numa cilada e foi enganado, fez uma aliança. E eu não quero cair, não quero que vocês em 2015 caiam. Repete comigo: Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por me chamar a atenção da importância das alianças nas nossas vidas. Tu levas a sério, Senhor. E nós devemos aprender a levar a sério cada aliança que fazemos, cada promessa que fazemos, cada palavra que colocamos. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, pela tua misericórdia, que teu Espírito venha nos acordar, venha nos incomodar, no momento em que estivermos nos dirigindo a uma aliança, Senhor, perigosa. Livra-nos, Senhor, das alianças perigosas, mas dá-nos, Senhor, inteligência, dá-nos, Senhor, dedicação, para que nesses momentos possamos orar a Ti, para que Teu Espírito venha nos dirigir e nos mostrar o caminho a ser tomado. As nossas alianças estão nas Tuas mãos em 2015, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar e voltar para Josué. Josué 9. Primeira parte já foi. Segunda parte. Enganaram Josué, enganaram o povo de Israel. E venha comigo no 16. Ao cabo de 3 dias, 9:16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram o quê? Seus foram enganados, e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão e outras lá. 18. Os filhos de Israel não os feriram. Por quê? Porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel. Pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes, de certa forma com razão. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Josué caiu na casca de banana, fechou a aliança, achou que, pela aparência que eles eram de terra distante, começaram a andar. 3 dias depois, viram que aquele povo, na verdade, tinha enganado a eles. Eles estavam a 3 dias de distância só deles. Lá estava a cidade de Gibeão, onde eles pertenciam. Nessa hora veio uma ira do povo e certamente até de alguns príncipes. Vejam que havia uma ordem do Senhor para destruir toda a nação que estivesse em Canaã. Então, em princípio,
aquele pessoal ali tinha que ser o quê? Destruído. Mas os príncipes se levantam e dizem: nós não podemos fazer isso. Veja o 20: isto, porém, lhe fazemos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja o quê? De quem? Ira de quem? De Deus sobre nós. Por quê? Porque foi feito um pacto, porque foi feita uma aliança. Mesmo sendo uma aliança precipitada, mesmo sendo uma aliança em que eles foram enganados, fizeram diante de Deus. E Deus é Deus de aleluia. Deus não é homem para que minta. E os príncipes e Josué, graças a Deus, entenderam isso e disseram: nós não podemos tocar neles. E aí deram a solução: eles serão nossos servos. E viraram servos deles, como eles na verdade propuseram: nós viemos aqui ser servos. Então tá bom, vocês vão ser servos, nossos servos para sempre. Mas nós não podemos matar. O povo queria matar, mas os príncipes disseram: não, para que não venham a ira de Deus sobre nós. Na primeira parte eu falei com vocês, para que vocês não façam em 2015 alianças ruins. Agora eu falo: nós já fizemos algumas alianças ao longo dos anos, e algumas delas fomos enganados ou precipitados. O que nos resta fazer? O que temos que fazer? Cumprir essa aliança. Mas pastor, eu fui enganado. Você orou? Você fez diante de Deus? Você vai ter que cumprir essa aliança. A aliança traz obrigações, responsabilidades, como essa. Os gibeonitas receberam uma aliança de paz e vida com o povo de Israel. Todo mundo por aqui com eles, eu quero matar esses caras. Vai matar nada. Jesus diz: a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Minha esposa não entendeu até hoje, porque ela vai estar me falando acho. É que eu tenho temor quando eu falo sim, quando eu falo não. Porque se o cristão falar sim, ele vai sim, mesmo que isso venha trazer prejuízo a ele. Porque ele precisa honrar a palavra de cristão, porque quando ele está honrando a palavra de cristão, ele está honrando ao Deus que ele serve. Amém. Nós fomos chamados para ser luz do mundo. Nós fomos chamados para fazer diferença. Pense antes de dizer sim. Pense antes de fazer uma promessa. Pense antes de assinar um contrato. Pense antes de casar. Porque depois há um peso sobre você. Mas se você já fez, Deus diz: cumpre, porque eu vou te ajudar a cumprir. Ele não diz cumpre com as tuas forças, porque para Ele é o fiador. Ele, como sendo Deus de aliança, Ele está contigo, apesar das tuas decisões erradas. Deus permanecerá contigo, Ele jamais te abandonará, Ele vai te dar condições de cumprir essa aliança. Ele falou: Davi, tu errou, Davi, tu fez isso, tu fez aquilo, agora tu vai ter consequências na família.
mas eu estarei contigo. E esteve com Davi até o fim da vida, e dando força a Davi a enfrentar o problema que ele mesmo criou. Quantos problemas eu criei já? Seria muito mais fácil pegar assim, sai! Ah, não. Um homem de Deus tem que ser responsável. Um homem de Deus tem que ter palavra. A mulher de Deus tem que ser palavra. Tem que se dar respeito. Tem que ser firme. Como firme é o Deus que você serve. Como queremos ser conquistadores se fazemos a mesma coisa que o povo que reside ali faz? Mantenha. Venha comigo em Eclesiastes. Eu gosto de Eclesiastes 5, que resume tudo isso que a gente falou até agora. Deixa eu ver qual é o versículo aqui. Versículo 4. Esse é mais forte, ó. Quando a Deus, o quê? Fizeres algum voto, promessa, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes, e o quê? Não cumpras. Pastor, é duro demais eu cumprir aquilo que eu falei. Irmão, Deus está contigo. Ele vai te honrar para que você realize algo que vai honrar o nome dele. Amém? Aleluia. Não é simplesmente se livra do problema. Não, isso não é coisa de cristão. Tem uma música que diz que isso não é coisa de cristão. Não tem aí? Já respondi a outra pergunta. Pastor, e se a aliança vem de forma precipitada e eu fui enganado? Mantém. Mas o cara lá que fez isso, ele me enganou, ele não merece. Eu não estou falando do cara, estou falando do Deus que você serve. Tu vais fazer isso pelo Deus que você serve. Aleluia. Se você não fizer, você está arriscado a sofrer consequências. Pastor, e quanto tempo isso? Olha que coisa. Presta atenção agora nesse versículo que eu vou ler. Segunda de Samuel 21, 1 e 2. Pastor, será que é para sempre? Se a aliança não era uma aliança por tempo determinado, se não foi feita por um tempo determinado, ela vai ser uma aliança para sempre. Gibeonitas conseguiram uma aliança, ó. Estavam condenados à morte e conseguiram uma aliança de paz e vida. Não é? Foi o Saul que fez, né? Saul, então Saulzinho, que dá uma de, quer ver? A gente às vezes dá uma de Saulzinho, olha só. 21, versículo 1 e 2. Saul resolveu olhar para aqueles caras, diz assim, aqueles caras são os 171, armaram em cima de Josué. Vou pegar aqueles caretas e vou, ó, caçapar eles. Já passaram-se mais de 400 anos. 400 anos. Vamos ver o que aconteceu. Houve em dias de Davi, agora já está Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa. Por quê, hein? Lê aí. Por quê? Matou os gibeonitas. Olha aqui. Aí, pastor, mas não se pode matar. Cara, no Velho Testamento, o nego matava toda hora. Não é isso. É porque matou os gibeonitas. Veja o versículo 2 que explica melhor. Então chamou o rei Davi os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus.
Acabamos de ler isso. E os filhos de Israel lhes tinham o quê? Jurá-los, poupá-los. 400 anos depois, porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel. Olha que não estava, a motivação dele não era tão ruim, porque esses caras são de outra raça, vai acabar, sabe como é que é, né? Corrompendo a gente aqui, então acaba com eles. Jurou, tempo da aliança não era tempo determinado. 400 anos depois, o rei Saul disse assim: vou fazer justiça. Matou os gibeonitas. Deus mandou, é o que? Fome, né? Fome durante 3 anos. Saul foi embora. Davi teve que vir, teve que consultar a Deus para dizer o que está acontecendo. Davi, Saul quebrou a promessa. Saul quebrou a promessa e o povo está sofrendo. Cara, esse é um conceito que a gente precisa meditar, porque talvez muitos de nós aqui estejam sofrendo, porque quebraram alianças e promessas feitas. Deus não esquece das alianças. E aí eu entro, por isso que eu falei que foi muito bom conhecer o meu passado, até por os antepassados, porque essa aliança foi feita por gerações, 400 anos, né? Cerca de 10 gerações, não é isso? A gente, quando bate 40 anos, 10 gerações antes fez uma promessa, 10 gerações depois o cara quis fazer justiça, fui enganado, agora eu quero, não, a palavra do Senhor, ela é eterna, as alianças com Deus são eternas, essa aliança foi juramento diante de Deus, tudo que você faz diante de Deus, irmão, tem um peso. E eu não quero começar 2015 carregando esse peso comigo, e não queria que você também, porque tem coisas que você nem lembra, e coisas que você nem sabe. Agora então eu quero orar por nós. Eu quero pedir perdão a Deus. Em primeiro lugar, eu quero pedir ao Senhor que traga à tua memória uma promessa que você falou, uma palavra que você deu, que você não está cumprindo. Eu vou pedir que o Espírito Santo traga à sua memória, não eu, Ele. Se Ele assim o fizer, Ele está dizendo: filha, ajeita aqui, porque eu quero te abençoar. E segundo, eu quero pedir por aquelas que a gente nem conhece, pelos nossos antepassados. A pergunta é: será que tem gente sofrendo por alianças que fizemos, promessas que fizemos, palavras que demos e não estamos cumprindo? Uma de cada vez. Vamos ficar de pé? Quem entendeu, hein? Que eu vou orar agora. Fecha seus olhos. Que o Espírito do Senhor, com a luz que vem dele, comece a trazer à tona aquela palavra que você deu, aquela aliança que você fez, que está pesando na tua vida, que foi quebrada, que por algum motivo você falou e não cumpriu. Espírito do Senhor, entendemos
quão grave é o poder da palavra, de uma aliança que fazemos. Tu estás aqui no nosso meio, e nós estamos querendo começar a levar a sério as nossas palavras, as nossas assinaturas, para que teu nome seja honrado. E eu confesso, Senhor, também não queremos sofrer por nossos erros do passado. Por isso eu te peço misericórdia, perdão. Te peço, traz à tona e mostra os teus filhos, para que possam assumir as responsabilidades advindas da decisão que eles tomaram. Espírito do Senhor, traz à tona em nome de Jesus. Agora, você que lembrou de algo, faça essa oração junto comigo. Meu Deus, diante de Ti, quero Te pedir perdão e misericórdia pela palavra que dei e não pude cumprir. Te peço, meu Pai, que venha me ajudar, que venha me capacitar a restituir, a restaurar esse erro nesta aliança, com recursos, com força, com sabedoria, porque hoje diante de Ti, eu decido, Senhor, restaurar aquilo que foi prometido, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Fica de pé ainda. Segunda oração. Será que não tem alianças do outro lado agora, que os nossos antepassados fizeram, ou até você mesmo, com o inimigo, que também tem valor no reino do Espírito, que também está te segurando? Essas precisam ser quebradas, as outras precisam ser restauradas, essas precisam ser quebradas no reino do Espírito. A mais conhecida na palavra, está lá nos 10 mandamentos, é a idolatria, que passa de geração em geração. Se você nunca fez essa oração, idolatria, falsos deuses, lugares que você foi, tudo isso precisa ser quebrado na tua vida. Você precisa restaurar as alianças com Deus e desfazer as alianças com o inimigo. Fecha seus olhos. Senhor, nesse momento eu peço que me lembre aquelas coisas que eu fiz, aqueles lugares que frequentei, pactos com falsos deuses, idolatria, que tudo isso, Senhor amado, eu confesso, eu peço perdão, eu me arrependo, eu não quero mais, e te peço agora, que pelo poder do nome de Jesus, essas cadeias, essas algemas, esses pactos, essas influências, caiam por terra agora, na minha vida e nos meus descendentes, em nome de Jesus Cristo, porque a minha única aliança, a perfeita aliança, a maior aliança, é com Deus de aliança, com o único Deus, em Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim. Eu abro mão, eu rejeito todos os outros deuses, na minha vida, na minha casa, na minha família, para te servir, em espírito e em verdade, porque eu sei que Tu és um Deus fiel, mesmo quando não somos fiéis. Restaura-me, liberta-me dessas alianças, em nome de Jesus, amém.
Podemos sentar. O que eu aprendo com os gibeonitas? Eu aprendi um pouco com o povo de Israel. Sabe o que você aprende com os gibeonitas? Eles estavam condenados à morte, como você e eu. E eles fizeram uma aliança. Da forma errada. Mas fizeram aliança com Deus. E receberam paz e vida. Você não precisa mentir para fazer uma aliança com Deus. Na verdade, você não deve mentir para fazer uma aliança com Deus. Aquele povo se rendeu mesmo a Deus. Usou um meio ruim, pela sua ignorância. Mas você hoje sabe que há uma aliança maior disponível em Jesus Cristo. Aliança de paz e vida. Esse Deus manteve alianças com os gibeonitas que mentiram. Quanto mais com você, que se rende à cruz com o coração sincero. Essa aliança jamais será quebrada do lado de Deus. A maior aliança da tua vida. Dela você pode esperar todos os benefícios que ali foram escritos. Vida, paz, Espírito Santo, perdão, comunhão com Deus, poder, tudo que Deus te prometeu, está nessa mesa representado, num símbolo da nova aliança que fizemos com Deus em Jesus Cristo. Todos nós agora, podemos agradecer a Deus, porque estamos debaixo dessa aliança. Dá um glória a Deus, dá um aleluia, só agradece com as tuas palavras. Obrigado por essa obra, obrigado, Senhor amado, por essa aliança, Pai, por esse guarda-chuva de proteção. Adeus, Senhor, faz de mim um homem digno da aliança que pertenço. Faz de nós cristãos dignos da aliança a que pertencemos, e que não venhamos a desonrar essa aliança. A aliança é coisa séria, e Deus sempre levará a sério, mesmo quando você não leva. Mas hoje temos essa oportunidade de servir a mesa. Oh Jesus, eu era que nem um gibeonita, nada sabia de Deus, e Ele me deu essa aliança de paz e vida, paz e vida no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa nova aliança não foi feita por palavra humana. Essa nova aliança foi garantida por um alto preço, pelo preço do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o pão abençoado seja servido agora, a que cada um de nós se lembre dessa aliança que norteia a nossa vida. Oh, labaia shaya, daia shaya, da labaia shaya. Oh, badabassaia, da laia shaya. Eu vim para desfazer todas as obras do maligno. O Filho se manifestou para desfazer todas as obras do maligno. Tudo aquilo que nos prendia com o maligno, alianças, pactos, palavras, Ele veio para tirar, para lá naquela cruz anular, para nos fazer livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Deus nos chamou em 2015 livre nas mãos dEle, livre do nosso passado, livre das nossas promessas. Mas lembre-se, há coisas que você ainda vai fazer para restaurar aquele que foi prejudicado da tua aliança. Você não ouve não? A corça
presença como amado Filho teu. Tu somente. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom Tesouro que ganhou meu coração. o desejo que tem minha alma. O desejo que tem minha alma é adorar-te, ó Senhor. Eu nasci só para louvar-te, meu amado Salvador. Naquele dia chamou os discípulos e disse: esse é meu corpo que dou em favor de vós. A um novo momento, Jesus estava já anunciando essa nova aliança, essa grande aliança que se sobrepõe, que ultrapassa, que é maior do que todas as outras nas nossas vidas. E eu dou o meu corpo para que vocês façam parte do meu corpo, da minha igreja. Uma igreja limpa, santa, santificada pelo meu sangue e pela minha palavra. A igreja que um dia eu virei buscar, eu virei me encontrar. Mas até lá, façam isso em memória de mim, para que jamais se esqueçam do meu amor. Nos momentos difíceis, ajoelhem e clamem. Estarei presente, consolando, dirigindo. Eu não sou homem para que minta. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Mas pastor, eu não consigo. Ajoelhe, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Espera, porque o Deus que honra os gibeonitas é um Deus que honra Jesus, aliança com Jesus. Diga: eu recebo os benefícios dessa aliança, desta obra da cruz na minha vida, e eu valorizo esta aliança, e eu não quero viver de qualquer forma. Eu quero viver de forma digna ao Deus que eu sirvo. Comamos todos esse pão. Eu te quero mais que ouro e prata, assim minha alma satisfaz. Só em ti, só em ti tenho alegria, Deus de glória, Rei da paz. Tu somente és a minha
vou parar, louvar-te, meu amado Salvador. Aleluias. Graças eu te dou. Quem é aquela música? Ele morreu e ele ressuscitou. Graças eu te dou. Esse é o sangue. É o símbolo do sangue. É o suco que representa o sangue de Jesus. Isso. Quem puder ficar de pé. Muito bom. Em reverência. Eis assim o símbolo mais importante do universo. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. O sangue de Jesus é representado nesse símbolo. Aleluias. Essa mesa farta com todos os benefícios da aliança, bênçãos espirituais, todas as promessas de herança espiritual que Deus nos deu. Essa aliança eu não quero quebrar. Essa aliança eu quero a cada dia mais fortalecer. Graças eu te dou, Pai. Aleluias. Pelo preço que pago. Aleluias. Sacrifícios de amor que me cobrou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Tu és Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está. Aleluia, glória a Deus. Soberano, Criador, vou sempre te adorar. Eleva minhas mãos, Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. aleluia. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Glória a Deus. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Ele é digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mulher, falo contigo. Tu tens tentado manter a aliança. Teu coração tem sangrado. Tenho visto a tua dor. E te falo hoje. Anda mais uma milha.
porque estarei contigo. Eis que nessa ceia te fortaleço e restauro a tua alma que sangra, porque te amo. A tua dor é grande, irmã, mas Deus está do teu lado. Esse é o sangue. É o sangue que nos faz caminhar mais uma milha, 2, 3. Do Cordeiro que venceu. Do Cordeiro que morreu. Do Cordeiro que ressuscitou. Do Cordeiro que está presente entre nós, em nós, com seu Espírito. O Cordeiro que vive e reina para sempre. Bebamos o sangue do nosso Senhor. Aleluia. Eleva minhas mãos. Elevo minhas mãos. Aleluia. Ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Bem alto agora, eleva. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Eleva. Digno é o Senhor, Toda a igreja agora. mas ressuscitou. Elevo. Digno é o Senhor, Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Aleluia. Mas Ressuscitou. Aleluia. Digno é o Senhor. Obrigado, Pai. Dá a mão pro seu irmão do lado. Eu tenho um pedido para fazer a vocês em 2015. Ore por esses pastores. Ore por mim também, por favor. E as nossas casas, e as nossas famílias. Porque eu estou prevendo um ano de muita batalha no reino do Espírito e muita vitória. E a vitória virá na oração e na palavra. Não no nhenhenhenhenhenhen, nada de nhenhenhen, é palavra, oração, firme. Tu tá na aliança com Deus e Ele jamais mentiu, jamais vai te abandonar. Pai, eu te agradeço por cada família aqui representada, por cada um que está nos vendo na internet, que a extensão dessas bênçãos possa chegar até eles, onde quer que estejam, e que em 2015, Senhor, a nossa grande aliança seja contigo, e que teu Espírito nos livre da falsidade, das alianças perigosas, que teu Espírito nos tranquilize para não agirmos de forma precipitada, Pai, que o teu poder, teu amor
seja derramado nessa casa. E semana que vem nós vamos ver como Deus ajuda aqueles que querem cumprir as alianças, mesmo na dor. Semana que vem eu não estou, né? Na outra, próxima mensagem, não sei. Próxima mensagem eu vou falar sobre isso. Pai, leva-nos agora em segurança nos nossos lares. Saio daqui com esse cálice no meu coração, agradecido, no nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam com todos, para sempre, em nome de Jesus, amém. 1, 2, 3, glória a Deus, amém.